Espírito Santo, amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, após 40 dias seguidos, festejando com júbilo a maravilhosa ressurreição de nosso Filho e Salvador Jesus Cristo, finalmente encerramos ontem com a festa da Apodoses, a despedida da Páscoa, e hoje, logo em seguida, sem descanso, já comemoramos a sua festa do 10º, referente à sua ascensão. Como sempre repetimos, todas as vezes, a Santa Igreja, em sua sabedoria, nada colocou por acaso. Não existe acaso diante da manifestação da glória de Deus em sua Igreja, aos seus filhos e aos seus santos. Então, quando nós prestamos atenção, quando vamos comungar os santos mistérios, existe todo um cômodo de preparação com o objetivo de tentar fazer com que a nossa mente caída minimamente participe do mistério da comunhão, não naquele momento como pessoas frias que receberão os santos dons, mas para termos uma mínima ideia, se é que é possível ter, do que vamos assim receber. A Santa Igreja teceu para nós um cânon noturno de preparação para a comunhão, e pela manhã as orações pelas quais nós nos apresentamos para comungar o Senhor, como se fosse um noivo, uma noiva que passam uma noite anterior e amanhã se preparando, se embelezando para as núpcias. E o embelezamento aqui se refere não ao nosso corpo exterior, mas ao nosso coração, à nossa alma. E logo pela manhã, no cômodo dos salmos que iniciamos, temos o Salmo 23, o Senhor pastor não faltará, onde fala sobre justamente que o Senhor porá uma mesa para nós e os nossos inimigos, onde tomaremos o cálice de salvação, nosso banquete. E logo em seguida nós caímos para, novamente, o Salmo 22 para o 23, e vamos ao Salmo 115, onde nós constantemente escutamos as palavras maravilhosas do salmista Davi, profeta, que nos diz a respeito de que os anjos do céu, as potestades, todas as hostes celestiais, simplesmente escutaram e disseram: eis que vem o Rei da Glória. Abri portas dos vossos fontrões, porque entrará o Rei da Glória. Que é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Por isso, exatamente o profeta Davi aí, em seu salmo, nos adiantou o que era o mistério da festa que hoje comemoramos. E se vamos pensar, por que será que os santos padres colocaram o Salmo 22, 23, e de repente, Salmo 115, onde vemos justamente nesses salmos, desse combo, Salmo 22, 23 e 115, juntos, estas proclamações maravilhosas a respeito do que seria este banquete e especialmente a figura que receberemos nesse banquete. Eis que se aproxima o Rei da Glória, levantai, ó porteiros, os frontões, os ferrolhos dos portões da onde? Do céu, porque entrará o Rei da Glória. Este não é um rei simplesmente humano, mas é Deus que, assumindo o corpo, subiria ao céu. E na festa de hoje, os fundamentos do firmamento no céu foram abertos para que nosso Senhor Jesus Cristo subisse e ascendesse para aquilo que era a glória do Pai. Significa, portanto, que essa Santa Igreja está nos dando um pouco de lembrança do que é que vamos receber dos santos dons, da liturgia, da oblação, daquilo que é o banquete que nosso Deus preparou para nós e aos nossos inimigos. O seu santíssimo corpo e seu preciosíssimo sangue. Mas nós temos que entender que a festa de hoje nos mostra exatamente do que é que nos referimos quando dizemos corpo e sangue de Cristo. Nós pensamos muitas vezes que trata-se do corpo de Deus, incorrupto, obviamente, e que isso é um antídoto para a morte, e por isso é um viático para a vida eterna. Está bem esse entendimento? Nós também muitas vezes pensamos que é o corpo ressuscitado de Cristo, que venceu a morte, dando-nos agora um corpo que tem leis sobrenaturais, que além de ser um antídoto para a morte, agora também irá ser um viático com energia e graça e força para que um dia nós também, participando desse corpo ressuscitado, possamos também nos levantar e ressuscitar. Também está bem esse entendimento. Mas eles ainda são limitados. Porque, na verdade, a festa de hoje, justamente entendemos aí por que é que naquele ponto e da manhã, os salmos são colocados de tal maneira que cantamos: eis que se aproxima o Rei da Glória, que és Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, eis o Rei da Glória, levantai o posto vossas cabeças, levantai os entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Que és Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Significa que toda vez que vamos comungar, temos que nos lembrar
que nós vamos comungar o corpo, não somente o corpo de Deus, o corpo de aquele que era sem pecado e, portanto, é um antídoto para a corrupção e o Hades. Não somente o corpo ressuscitado, que é o antídoto para a morte eterna, e sim a vacina contra a morte, que nos fará com que nós também, energizados e empoderados desse mesmo corpo, também ressuscitemos no último dia, participando desse corpo ressuscitado. Não só isso, como véspera de cada comunhão, esse salmo está alocado ali, para que sempre nos recordemos que o corpo que estamos comungando é o corpo que ascendeu após a ressurreição, não contendo-se apenas em ser o corpo ressuscitado de alguém que venceu as leis da morte, por isso agora tem leis sobrenaturais. Não só isso, o cumprimento de toda o trabalho para a nossa salvação ainda não havia terminado com a ressurreição, que comemoramos durante 40 dias. O trabalho de Cristo para a nossa salvação terminar-se-ia hoje. Exatamente 40 dias após os selos do sepulcro serem rompidos, a natureza de Adão, que outrora era como uma só, no sentido não de substância, mas de comunhão com Deus, primeiramente, depois caiu, se estabacou e até mesmo teve sua alma descida ao Hades, seu corpo podre, gerado pela própria terra, foi absorvido novamente por ela, e depois sua própria caveira no Gólgota recebeu o orvalhar do sangue de Cristo, iniciou-se um processo de cura, de redenção, à sexta hora, onde Adão provou do fruto, à sexta hora nosso Senhor faleceu, novamente desceu até a mansão dos mortos, resgatou a alma de Adão, levou sua alma para aquilo que era justamente o paraíso. E o corpo de Adão aguarda a ressurreição. Mas com que corpo é que Adão ressuscitará e todos aqueles que morrerem com Cristo? Não somente meramente o corpo que está acima das leis naturais, porque isso não significaria o cumprimento total de nossa salvação. Porque na Igreja Ortodoxa hoje aprendemos que salvação significa isso, não apenas vitória sobre a morte. Salvação para nós não significa apenas ter vida eterna. Salvação para nós, ao contrário do entendimento das denominações cristãs, enxergamos através do prisma que dessa vigília toda a energia criada, os ofícios, os tropados, as estiqueiras, nos comunicam ano após ano, dando-nos um palpitar em nosso coração, grande força, ânimo, júbilo, renovar de nossas forças pela festa da ascensão, que eleva o nosso entendimento para o que é que ocorreu ali. A natureza de Adão, quando ressuscitar seu corpo, não ressuscitará meramente o corpo que venceu a morte por causa de participar do corpo de Cristo. Mas a natureza de Adão, que tão baixo caiu, agora muito mais se elevará até do seu estado original. No paraíso, o corpo de Adão não era caduco pela morte. Participando da ressurreição de Cristo, esse corpo também ressuscitará, agora que ele teve sua alma levada ao paraíso, também não passivo de morte. Mas, para o auge da salvação de Adão e todos os seus filhos, na festa de hoje, 40 dias após sua ressurreição, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo chamou e convocou os varões da Galileia, sua Santíssima Mãe, todas as mulheres birófanas e toda a multidão de seus discípulos, e elevou-se em corpo ao alto grau de sua divindade, não somente porque a sua pessoa era uma hipóstase de duas naturezas, a divina inseparável da humana, ainda que indivisível e inconfundível, sem mistura. Não só isso. Isso era um processo, a chamada encarnação. A economia da salvação consistia na ferramenta da encarnação, mas ela terminaria no seguinte: que tendo assumido um corpo e unido a natureza humana com a natureza divina, a nossa salvação não se resumiria a isso. Isso era uma ferramenta para que Deus
descendo e humilhando-se a participar do corpo humano, para que no fim e no auge de todos os tempos, nós também participássemos de um tal corpo que tem a mesma glória do Pai e do Espírito Santo. Como isso é possível? Através da festa de hoje, onde nosso Senhor, deixando suas pegadas fincadas no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, onde até hoje se pode ver esse local, onde suas pegadas ficaram imprimidas da rocha onde ele ascendeu aos céus, com força, poder e glória, elevou essa mesmíssima humanidade da qual eu e vocês todos participam, em um corpo ressuscitado, sim, mas que agora seria partícipe de toda a glória e honra do Pai e do Espírito Santo. Logo, não resume-se ao corpo só ressuscitado acima das leis naturais, acima da morte e de vida eterna. Mas o corpo de glória e honra é não só meramente eternas, mas com a mesma glória e honra eternas da pessoa divina do Pai e do Espírito Santo. Amados cristãos ortodoxos, isso muda todo o nosso prisma para entendermos o que é que comungamos quando comungamos o corpo e sangue de Cristo. Não é apenas o corpo ressuscitado, mas o corpo que agora, em sua humanidade, está sentado à direita de Deus. E como vocês já sabem, através de São João de Damasco e os santos padres, a direita do Pai não significa um lugar, porque o Pai não assume nenhum corpo, logo o Pai é circunscrito. E como pode ser que o circunscrito tenha a mão direita ou esquerda, lado direito ou esquerdo, os lados, frente, trás, dentro, fora, esquerda, direita, em cima e baixo, eles são próprios de alguém que é circunscrito. Sendo o Pai alguém que nunca assumiu o corpo, isso é uma metáfora. A direita do Pai significa ao seu lugar mais digno de honra e glória. Nosso Deus, Jesus Cristo, que assumiu o corpo de homem, sentou-se em seu trono, que nunca foi deixado em sua pessoa divina, agora também com a sua humanidade, com o seu corpo, que é inseparável de sua divindade, também agora foi entronizado, de tal maneira que é um mistério incompreensível hoje para nós, e nossa natureza caída e peregrina terrena. Mas também é incompreensível, e foi até aquele então, para os anjos, para os querubins, que vendo que nosso Senhor nunca deixou os céus, nunca deixou o seu trono celestial, onde os querubins fazem para ele seu estrado, ficaram atônitos que agora ele mesmo, sem ter deixado o Pai, agora deixando os seus discípulos sem ver a sua humanidade, leva a sua humanidade ao alto grau de sua divindade sem reservas. Então os discípulos agora não veriam mais a humanidade de Cristo, mas saberiam que toda a natureza humana havia sido deificada por graça da natureza de Cristo divina, que participa indivisivelmente da humanidade, mas que não conteve-se apenas disso, mas ia levar, portanto, ao trono da Trindade o próprio corpo humano que ele assumiu. Logo, era master de que nosso Senhor primeiro pudesse realizar essa ascensão, para, como disse a Maria, não me toques porque eu não subi para o meu Pai. Ou seja, tu não podes me tocar, porque só toca o meu corpo divino, que recebeu esse mesmo, que foi enxertado nesse corpo através do batismo. Mas para que haja o batismo, há que haver o envio do Espírito Santo, para que todos possam participar primeiro daquilo que eu cumprirei no desfecho de minha missão de salvação. Que não é apenas ressuscitar, por isso não me toques. Eu ainda hei de ascender, cumprir o máximo e ao término aquilo que é o plano da salvação, que para nós significa salvação o quê? Deificação, teoses. Hoje a natureza humana recebeu a teoses, através de uma pessoa, Jesus Cristo, em sua humanidade, sua divindade, uma só pessoa. A teoses foi hoje realizada, e a festa da ascensão é a festa da deificação da natureza humana. E primeiro a natureza de Cristo, como diz, ainda não
pude subir ao meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Mas, ó Maria Madalena e todos vós cristãos ortodoxos, quando eu subir ao meu Pai, cumprindo da deificação da natureza humana minha pessoa, enviarei de lá o Espírito Santo, para que ele possa dar à igreja a capacidade de também tornar-se o que eu tornei a natureza humana minha pessoa, deificada. Ou seja, salva. Para nós, não é meramente estar no céu, longe do inferno, porque essa noção de salvação não existe. Salvação em uma só palavra, isso seria fácil. Salvar-se seria estar sempre comunhão com Deus, mas isso já ocorre de certa maneira quando nós estamos no batismo. Agora, por sermos batizados, já temos a comunhão com Deus, mas restaurada. Mas por isso já quero dizer que estamos deificados, é uma outra questão. A salvação da Igreja Ortodoxa tem o entendimento daquilo que é a deificação da natureza humana de cada um de nós agora. Como? Participando da mesma graça que a pessoa de Cristo possui. Como? Sendo enxertado no seu batismo e depois praticando os mandamentos, ativando essa graça do batismo através de todo o modo de vida cristão ortodoxo. Então, esse combo de processos deificantes só são possíveis se houver também a nossa parcela, claro, de participação no batismo, após recebê-lo ritualisticamente, termos apropriar-nos do nosso batismo através de um modo de vida. Agora, isso só é possível, tudo isso através do Pentecostes, que logo celebraremos daqui a 10 dias, só é possível porque, primeiro, a pessoa divina de nosso Senhor, que não deixou o seio do Pai, assumiu o corpo, primeiro movimento, depois elevou esse corpo à sua divindade, segundo movimento. O movimento de rebaixamento e depois o movimento de sorgimento. Desceu com sua divindade e tendo anexado e desenvolvido sua divindade à sua humanidade, agora eleva e sublima a sua humanidade ao estado deificado. Logo, pelo batismo, podemos participar não só de um corpo ressuscitado, mas de um corpo deificado. Comemos esse corpo e sangue todas as liturgias para que também possamos adquirir essa mesma deificação. Logo, isso para nós é a nossa salvação. Não meramente estar em comunhão com Deus, mas sim apropriar-nos de nosso batismo até o ponto de termos aquilo que Deus é por essência e substância, nos tornarmos por graça, partícipes de toda a natureza divina. É isso que significa a festa de hoje, meus amados cristãos ortodoxos. Para além disso, é teoria. Para entender mais do que isso, necessita iluminação. Para participar e apropriar-se disso, necessitamos de praxis. Falar menos e praticar mais os mandamentos. E se não desistirmos de pregar nosso zelo, lembrando que a festa de hoje nos lembra o que é que nós estamos lutando, pelo quê? É só isso que nos faz lutar pelas nossas paixões, porque elas são muito fortes, muito sedutoras. Nosso Senhor agora não é mais visível, com sua humanidade, e se nós não nos apegarmos como os apóstolos, aos varões galileus, que olhando ao céu receberam o anúncio do anjo, ei, não fiquem fixos muito a olhar, estão procurando por que ainda a humanidade de Cristo, se agora essa humanidade está deificada, e podeis senti-lo muito mais, estar muito mais com ele, não com o olhar físico, mas basta que voltem, reúnam-se em assembleia, realizem as liturgias, estejam na oração espiritual dia e noite incessante, e vocês terão muito mais comunhão com Cristo agora do que meramente a união pelos olhos carnais. Por isso, esse mesmo Cristo que viste subir, um dia descerá na ressurreição dos mortos. E por isso agora, ide ser igreja, e sendo igreja, saberás muito mais o que é estar com Cristo. Porque Cristo agora levou a vossa humanidade ao alto grau da glória da direita de Deus. À mão direita do Pai está a glória da divindade do Pai, do Filho e do Espírito, como sempre foi. Mas agora o corpo humano, a natureza de Adão, foi deificada. Se a natureza de Adão foi deificada, quando estamos agora de maneira espiritual, pelos olhos da fé, que vale muito mais do que os olhos da carne, a fé, que é a certeza daquilo que nós não vemos, faz com que a nossa fé agora amadureça. Assim como a fé dos apóstolos elevou-se para um nível muito maior, quando eles, desvinculados do apego ao nosso Senhor, de sentimentos e emoções e olhar físico, agora perceberam que tinham total alegria e paz interior.
porque Nosso Senhor não estava com eles presente com os olhos carnais, mas através dessa comunhão, desse enxertar de graça na natureza humana, que foi levada à direita de Deus, muito mais agora nós temos um outro foco. Não ficar procurando ver Deus com os olhos carnais, longe disso. Devemos até pedir a Deus, priva-me de visões. O que eu quero mesmo é poder me unir contigo e ser digno da recompensa da vida que há de vir. Que eu possa ver o teu semblante da vida que há de vir. Dessa vida que eu possa ver-te através da iluminação espiritual, através da teoria. E é isso que nos alimentará uma chance de alimentar o nosso zelo. Porque as paixões continuam muito tocantes, visíveis, palpáveis, mas quem disse que a graça de Deus também não? Só que não de maneira carnal, não sentimental, não emocional, não em tipos de ritos que estamos dançando, bailando, mexendo as cadeiras, ativando emocionalmente a suposta presença de Cristo. Não. Essas igrejas ativam a presença de Cristo através desses louvores fictícios, porque como eles não têm a graça que temos, e não entendem do que nós estamos falando sobre a noção de deificação, nem suportam esse conhecimento, porque isso é revelado a cada homem individualmente, conforme ele vai entrando na igreja ortodoxa, esse conhecimento também vai entrando nele, de poder entender o que foi a festa de hoje, o que é a festa da Ascensão. Então, como eles são desprovidos dessa graça, criaram essas maneiras artificiais de tentar produzir alguma paz, alguma alegria, como comunhão com Cristo, e volta e meia, o que é que eles dizem para nós? Eu tive uma visão, tive uma locução interior, eu tive um aviso de Cristo, eu tive uma visão, tive uma intuição, ou seja, devido à falta de comunhão real com Cristo e o participar pelo Espírito da festa de hoje, a qual comungamos de um Deus, que comemos e bebemos o corpo e sangue deificados, quem tem isso não precisa de nada mais. Se nós já temos a certeza que comungamos o corpo e sangue deificados de um Deus que assumiu nossa humanidade, para levá-la ao céu na festa de hoje, aos portões do céu, tendo já descido aos portões do Hades com sua alma, agora ressuscitando seu corpo, eleva esse mesmo corpo aos altos portões da mesma glória do Pai e do Espírito. Quem vive isso precisa, acaso, se preocupar em uma oração excitada? Não. Qual será a maneira de orarmos? Inquietude. Entende por que todas as pessoas que vão elevando no conhecimento espiritual do templo ficam com uma coluna? Porque quem está diante da ascensão de Cristo ao céu, o que mais vai fazer? Nada. Simplesmente contemplar a glória do Pai e do Espírito através do Filho, que nos dá a possibilidade de estarmos participando desse grande mistério. Não só ele. A ascensão, a festa de hoje, foi realmente o número 1. O protótipo chegou ao seu máximo potencial para que nós agora possamos, portanto, replicarmos isso em nós, através do Pentecostes, que logo será a próxima festa, onde através do sacerdócio, aquilo que Cristo colocou à direita do Pai, seu corpo deificado, também cada um de nós podemos adquirir através da participação em sua divindade, suas energias, através do sacerdócio apostólico que foi dado à igreja. Isto é tema para daqui a 10 dias. Por isso é que na festa de hoje também vemos que é a festa da paz. Como dizia André Ribaré, com seu sermão hoje, se vocês lerem, é a festa que nos comunica a paz da verdadeira felicidade. A paz interior, que é oriunda da verdadeira alegria. A alegria interior, a paz interior que tanto São Serafim falou. Adquira a paz interior, a alegria interior, e ao teu redor milhões adquirirão a própria salvação. Então é por isso que nasce nossa maneira de orar. Nós estamos com louvores, de maneira a balançar as mãos, os pés, as cadeiras, a coluna. Estamos quietos. Rezamos de maneira inquietude. A nossa oração particular também é inquietude. E ela vai aumentando gradativamente, conforme nós dedicamos a ela, porque nós rezamos de maneira silenciosa, porque estamos conectados, fixados naquela paz oriunda da festa de hoje, que nos dá a certeza de que a natureza humana foi elevada sem limites. Não somente como Deus se comprazeu em fazer-nos como a síntese do macro microcosmo, o mundo invisível de nós, também de nossa alma, nossa razão, nosso intelecto, não somente os elementos minerais, vegetais e animais, mas não só isso, a síntese do macro microcosmo, mas também encarnou, dando-nos até a união com a divindade, mas não só isso. Ainda dando a união com a divindade,
elevou-nos ademais de participar indisivelmente da natureza divina, através de sua pessoa, Cristo, Deus, a Santíssima Trindade, nos deu a graça de também participarmos da glória e honra da mesmíssima divindade do Pai e do Espírito. Alguns nos escutarão e dirão que estamos praticando um tipo de panteísmo, ou um tipo de ilusão, ou que talvez estamos crendo que Deus fabricou mais deuses, e como isso é possível. Sim, é exatamente isso. Só pode entender quem toca esses mistérios. Quem não toca, oremos, para que Deus possa abrir os seus corações para chegar ao pleno conhecimento da verdade, que é esse que nós hoje comunicamos. A graça de também nós sermos partícipes da natureza divina e também, não só isso, dessa natureza divina, conectada para sempre com a natureza humana de Cristo, da qual nós também somos irmãos e participantes e elevados para a mesma glória do Pai e do Espírito. Que disso, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos pelas orações do Puríssimo Mãe de todos os santos. Amém. Amém.